Bom, vamos falar um pouquinho sobre as espécies de habeas corpus que a gente tem no nosso sistema, né? Primeira coisa, nós temos a possibilidade de habeas corpus preventivo, ou seja, naquela situação que você tem apenas uma ameaça à sua locomoção, à sua liberdade de locomoção, mas essa ameaça ainda não se concretizou. Nessa situação, quando você está diante de uma ameaça, você pode ajuizar então o habeas corpus preventivo. E o seu objetivo vai ser expedir o que a gente chama de salvo-conduto. É a possibilidade de você exercer aí a sua liberdade de locomoção sem que tenha medo de vir a sofrer alguma violação futura. Então, quando a gente está falando de um habeas corpus preventivo, a gente fala em expedição de salvo-conduto. Existe a possibilidade também de um habeas corpus ser repressivo, ou seja, você foi preso ilegalmente, né, já está sofrendo a sua restrição à liberdade de locomoção e por isso o pedido do habeas corpus repressivo vai ser pelo alvará de soltura. Então, o que a gente vê é quando o sujeito já está sofrendo essa restrição, a gente pode então impetrar o habeas corpus e pedir a sua soltura, e aí o pedido vai ser pelo alvará de soltura. Mas existe também uma terceira possibilidade que não está prevista em todas as doutrinas aí, mas ela existe sim, é a possibilidade de um habeas corpus suspensivo, que vai acontecer quando já foi expedido o mandado de prisão, mas ainda não foi cumprido. Se isso acontecer, se for no meio, nesse meio do caminho aí, a partir do momento que já foi determinada a prisão, né, a violação, já foi determinada a liberdade de locomoção, mas ainda não foi cumprida, porque o sujeito ainda não foi levado, então nesse caso o habeas corpus vai ser um habeas corpus suspensivo. E o seu pedido vai ser um pedido pelo contramando de prisão, então vai ficar ali no meio termo, né? Essas são as três hipóteses que nós temos com relação ao cabimento do habeas corpus. Com relação à competência do habeas corpus, vai ficar bem dentro daquilo que a gente viu com relação aos outros remédios constitucionais, né? Nós temos aí a previsão na Constituição Federal das competências especiais, temos ali no artigo 102 com relação ao STF, no artigo 105 com relação ao STJ e no artigo 108 com relação aos TRFs. O restante das situações de casos específicos vão estar previstos aí nas constituições estaduais, que vão trazer aí quando será competência de originária do Tribunal de Justiça para analisar esse habeas corpus. Não sendo nenhuma dessas situações previstas na Constituição Federal, nem situações previstas na Constituição Estadual, que aí a gente vê aqui, por exemplo, a Constituição do Estado de Santa Catarina, que vai trazer a competência do TJSC com relação ao habeas corpus, não sendo nenhuma dessas, vai ser competência da Justiça Comum, então da vara comum lá para processar e julgar esse habeas corpus. Com relação ao procedimento, o procedimento é bastante simples, né? Ele vai ter prioridade de tramitação, é totalmente gratuito, então não tem nenhum custo e ele tem a peculiaridade de não ser necessária a representação por advogado. Então a gente não precisa de advogado e caso seja um advogado que está promovendo esse habeas corpus, ele não precisa ter procuração nos autos, justamente porque não é necessária a capacidade postulatória. Qualquer pessoa, e aqui nesse caso qualquer pessoa mesmo, pode impetrar o habeas corpus. Então a gente precisa ficar bastante a isso. Prestar bastante atenção a isso. Não precisa ter capacidade postulatória. Então não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode protocolar os seus habeas corpus. E aí ele vai ser bastante dispensado de formalidades. Tanto que não são requisitos, por exemplo, você preencher os requisitos lá da petição inicial, né? Que é um que a gente vê em todos os tipos de ação, a gente sempre fala do artigo 319 do CPC, nesse caso a gente não vai falar, porque não tem requisitos da petição inicial. O CPP vai trazer pra gente, lá no artigo 654, no parágrafo único, que a petição do habeas corpus conterá
o nome da pessoa que sofreu ou está ameaçada de sofrer a violência ou a coação e de quem exercer a violência, coação ou ameaça, a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, e a assinatura do impetrante ou de alguém a seu roubo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Então vejam que esse artigo ele vai trazer uma forma bem simples de petição, né? Tudo que você precisa colocar aí é o nome do paciente, né? De quem está sofrendo ou em vias de sofrer essa violação à liberdade de locomoção, o impetrado, né, quem vai ser a autoridade coatora, a razão ali por que você entende que essa determinação é ilegal ou abusiva e a assinatura do impetrante. Esse é um requisito que é bastante importante. Os tribunais, aqui a jurisprudência pátria entende que se faltar a assinatura, aí sim a peça não vai ser recebida, a ação não vai ser conhecida. Porque a gente precisa aí que tenha a identificação do impetrado, não pode ser uma peça anônima, por exemplo, e precisa estar devidamente assinada. Se for uma petição apócrifa, sem assinatura, ela não vai ser recebida. Outra peculiaridade com relação ao procedimento é que o Código de Processo Penal não prevê a oitiva da autoridade coatora em todos os casos. O Código de Processo Penal fala apenas que a gente vai ouvir a autoridade coatora nos casos em que for de competência originária do tribunal. É isso que está lá nos artigos 661 e 662, que vão dizer para a gente: em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, da Câmara Criminal ou da turma que estiver reunida ou primeiro tiver de reunir-se. E daí ali no 662 diz que se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, que foi o que a gente acabou de ver, o presidente, se necessário, requisitará a autoridade indicada como coatora informações por escrito, faltando porém qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-los logo que lhe for apresentada a petição. Então vejam que nesse caso do procedimento, o CPP fala apenas em requisitar informações da autoridade coatora quando o procedimento iniciar lá no tribunal. Mas na prática não é isso que a gente vê que acontece. Na prática esse artigo acaba sendo utilizado mesmo pelos juízes de primeiro grau. Então em todas as situações o procedimento acaba com a oitiva aí da autoridade coatora, né, para que seja chamada aí a prestar informações, e não há um prazo fixado na lei, né? Então esse prazo vai ser fixado pelo juiz, o próprio juiz que vai determinar, ou o juiz ou o desembargador, se for lá no tribunal, mas não há aí previsão de prazo legal. Também não há previsão de oitiva do Ministério Público. Então, nesse caso do habeas corpus, o Ministério Público não será chamado, a não ser que ele faça parte, a não ser que ele seja o impetrante ou impetrado em alguma situação, mas ele não vai participar, ele não precisa participar como fiscal da lei. Não há nenhuma previsão da intimação do Ministério Público. Então, vejam que a gente tem algumas peculiaridades. Esse procedimento do habeas corpus é bem simples, bastante sem formalidades, diríamos assim, né? A petição precisa ser uma petição completamente sem formalidades, então ela pode vir inclusive em qualquer tipo de papel, se for escrita ali num papel higiênico, se o preso lá no presídio escrever no papel higiênico, ele pode entregar aquilo ali será o habeas corpus dele. Então não tem qualquer formalidade a ser preenchida quando a gente está falando do habeas corpus. E também, além disso, o próprio procedimento previsto na lei é bem mais simples e a lei sequer fala aí de necessidade de intimar a autoridade coatora e Ministério Público. Na prática, acaba que os juízes intimam, notificam a autoridade coatora para prestar informações no prazo determinado por eles e, na sequência, vai ser decidido. A gente tem que lembrar também que o processo do habeas corpus ele não vai ter a oportunidade de produção de provas. Então não cabe aí dilação probatória, reanalisar provas do processo, nada disso cabe do habeas corpus. Você precisa mostrar aí de uma forma bem simples e objetiva que está
está ocorrendo uma ilegalidade, um abuso de poder e que, portanto, você está preso indevidamente ou então está com a sua liberdade de locomoção, que não precisa ser necessariamente uma prisão, né? Apesar de ser o mais comum, não precisa ser necessariamente assim, mas ou então por alguma razão você está tendo a sua liberdade de locomoção restringida por alguma situação e precisa ficar evidente aqui essa restrição na petição do habeas corpus para que seja analisado. O Código de Processo Penal traz também algumas situações que vão ser hipóteses de cabimento ali, né? Então vão falar pra gente, a gente vai ver lá no artigo 648 do CPP algumas situações que são consideradas ilegais, né? Então ali, quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade. Mas a gente precisa ficar atento que essas hipóteses de cabimento que estão ali no 648 do CPP não são hipóteses que restringem, então não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Porque qualquer outra situação, mesmo que não esteja presente nessas hipóteses ali do 648, se você estiver sofrendo restrição à liberdade de locomoção, vai ser possível utilizar esse remédio constitucional. Vale lembrar, né, ressaltar, reforçar aquelas situações em que não cabe o HC, né? Então não vai caber o HC no caso de punição disciplinar militar, no caso de a pena fixada aí nesse processo penal for apenas uma pena de multa, então o habeas corpus é apenas contra a liberdade de locomoção. Não cabe em favor de pessoa jurídica, porque pessoa jurídica não tem locomoção, né, pela uma ficção jurídica, e também não cabe em favor de animais ou veículos, somente pessoas físicas. Em contrapartida, qualquer pessoa física pode ser o paciente aí, né? Qualquer um pode ser e qualquer um pode impetrar. Qualquer pode impetrar, independente inclusive de capacidade postulatória, portanto não precisamos de advogado e não precisamos de preenchimento de outras formalidades. Então é um remédio bastante importante aí na defesa dos direitos fundamentais, né? Bastante utilizado para combater essas ilegalidades e abusos do nosso sistema. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima, pessoal!